formada a partir da mistura de diversos povos. Uma população dividida em vários clãs. Começava ali um longo período de esplendor de uma civilização. Dividida de maneira rígida, praticamente não havia mobilidade social. Venerado como um verdadeiro Deus. Mas afinal, qual a origem de tudo isso? Onde estão as evidências? Como tudo começou? É o que vamos decifrar a partir de agora. Bem-vindos de volta, mais uma vez, a Fatos Descobertos Brasil. O Egito Antigo, sem dúvida, foi uma das mais importantes civilizações da Antiguidade. A vida egípcia estava regulada pelas cheias do rio Nilo. Quando as águas voltavam ao leito normal, deixavam o solo recoberto com um limo que fertilizava a terra para a agricultura. Claro que para melhor aproveitá-lo, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e escrita baseada nos hieróglifos. Quanto à religião, eram politeístas e no seu panteão cultuavam o deus do sol, Ra, e o deus dos vivos, Horus, entre vários outros. O Egito Antigo foi formado a partir da mistura de diversos povos. A população era dividida em vários clãs que se organizavam em comunidades chamadas nomos. Estes funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os nomos se uniram formando dois reinos, o Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul. Posteriormente, em 3.200 anos antes de Cristo, os dois reinos foram unificados por Menés, rei do Alto Egito, que tornou-se o primeiro faraó, criando a primeira dinastia que deu origem ao Estado egípcio. Começava um longo período de esplendor da civilização egípcia, também conhecida como a Era dos Grandes Faraós. A antiga sociedade egípcia estava dividida de maneira rígida, e nela praticamente não havia mobilidade social. No topo da sociedade encontrava-se o faraó e sua imensidão de parentes. Só para você ter uma ideia, o faraó era venerado como um verdadeiro deus, pois era considerado como o intermediário entre os seres humanos e as demais divindades. Por isso, era uma monarquia teocrática, ou seja, um governo baseado nas ideias religiosas. Abaixo do faraó e de sua família vinham as camadas privilegiadas como sacerdotes, nobres e também funcionários. Agora, na base da pirâmide social egípcia estavam os não privilegiados, que eram artesãos, camponeses, escravos e também soldados. Os sacerdotes formavam junto com os nobres a corte real. Tanto a nobreza como o sacerdócio eram hereditários, compondo a elite militar e latifundiária. Os escribas estavam a serviço do Estado para planejar, fiscalizar e controlar a economia. Por isso, sabiam ler e escrever e eram eles que anotavam os feitos do faraó durante o seu reinado. Esses textos seriam colocados nos seus túmulos quando morressem. Já o exército era constituído por jovens que eram convocados em tempo de guerra e soldados mercenários estrangeiros contratados pelo Estado. Bem, por sua parte, os artesãos eram trabalhadores assalariados que exerciam diferentes ofícios como cortadores de pedras, carpinteiros, joalheiros e por aí vai. Os camponeses formavam a maior parte da população. Trabalhavam na agricultura, na criação de animais e deviam pagar altos impostos. Só para você ter ideia, na sociedade egípcia, as mulheres tinham uma posição de prestígio. Podiam exercer qualquer função política, econômica ou social em igualdade com os homens de sua categoria social. Isso significava, inclusive, que poderiam ser faraós, como foi o caso de Cleópatra, uma figura bem conhecida na história. A civilização egípcia foi extremamente sofisticada, e suas marcas estão entre nós até a atualidade. Os egípcios, como todos os povos da antiguidade, eram ótimos astrônomos, e observando a trajetória do Sol, dividiram o calendário em 365 dias e um dia em 24 horas, que é usado até hoje pela maioria dos povos ocidentais. Quanto à medicina, os egípcios escreveram vários tratados sobre remédios para a cura das doenças, cirurgias e descrição do funcionamento dos órgãos. Também existiam os médicos especialistas e seus ajudantes, equivalentes aos atuais enfermeiros de hoje. É incrível, né?
Bom, na escrita, a sociedade egípcia desenvolveu a escrita pelos hieróglifos. Estes eram figuras de animais, partes do corpo ou objetos do cotidiano que eram utilizados para registrar a história, os textos religiosos, a economia do reino e por aí vai. A principal arte desenvolvida no Egito Antigo foi a arquitetura, profundamente marcada pela religiosidade. As construções voltaram-se principalmente para a edificação de grandes templos, como os de Karnak, Luxor, Abu Simbel e as célebres pirâmides de Gizé, que serviam de túmulos aos faraós, entre as quais se destacam Quéops, Quefren e Miquerinos. A pintura egípcia era muito peculiar, pois representava o corpo de frente, mas a cabeça estava sempre de perfil, caso o retratado estivesse de pé. No entanto, se estivesse sentado, tanto o corpo como a cabeça estariam de perfil. Pintava-se as paredes dos palácios, templos e especialmente as tumbas destinadas aos faraós. Bem, na verdade a pintura representava cenas familiares e do cotidiano do reino, como procissões, nascimento e morte, mas também o cultivo e a colheita. Hoje as pinturas nos permitem reconstruir o dia a dia dos egípcios. Agora, a escultura egípcia de grande porte retratava as esfinges, criaturas fantásticas, deuses e faraós. Merece atenção as obras de pequeno tamanho, como sarcófagos de pedra ou madeira, nos quais os artífices procuravam reproduzir as feições do morto para ajudar a alma a encontrar o corpo. Alguns inclusive chegavam a incrustar púpilas de cristal nos olhos. O rio Nilo era responsável por mover a economia, pois após as cheias, quando a terra estava fértil, plantava-se trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro e algodão. De igual maneira, o Nilo servia para a pesca e também garantia a unidade política ao Antigo Egito, porque era uma via utilizada para comunicar os dois pontos do território. Para melhor aproveitar o rendimento do terreno, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e também de contagem. Afinal, os impostos eram pagos conforme o tamanho da área cultivada e era preciso anotar com exatidão as quantidades cobradas. A terra pertencia ao faraó e os camponeses eram obrigados a dar parte de seus produtos para o Estado em troca do direito de cultivar o solo. No entanto, senhoras e senhores, a construção de diques, reservatórios e canais de irrigação era tarefa do Estado, que empregava tanto mão de obra livre quanto escrava para fazê-lo. Você sabia sobre esses detalhes do nosso querido Egito Antigo? Bom, por aqui eu vou ficando. Nosso encontro é aqui, na Fatos Descobertos Brasil. Obrigado a todos pelo carinho da companhia e da audiência. Nos vemos por aqui em breve, hein? Tchau!